Louvado seja Deus. Os que trouxeram a sua Bíblia, abra comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos capítulo de número 20, versículo de número 9. Versículo número 9, quem encontrou, diga amém. Diz o 9º versículo: E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, tomado de um sono profundo durante o extenso discurso de Paulo, caiu, levado pelo sono do terceiro andar, e foi levantado morto. Podeis assentar. Meus queridos e amados irmãos, nesta noite, fazendo menção e referência ao texto de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, ao qual todos nós conhecemos, que foi o médico, ao qual escreveu 2 livros, o Evangelho, escreveu segundo Lucas, e agora Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento. O capítulo 20, do versículo número 9, me faz menção de Paulo agora numa sua viagem, que precisa agora chegar na Macedônia, porém vai para uma cidade chamada Troade. E quando chega naquele lugar, a Bíblia diz que ele vai ficar 7 dias. Quantos dias? 7 dias. Desses 7 dias agora, ele precisa partir para o outro dia, embora, para continuar a sua jornada. Porém, ele continua a sua jornada, o texto vai mencionar para nós que agora vai ter uma ceia, o partir do pão. Porém, a Bíblia apresenta, irmãos, o Eutico é um jovem, qual não temos a sua biografia. Porém, Lucas está destacando aqui o episódio ocorrido que aconteceu em um culto. Imagine, irmãos, num culto alguém morreu, alguém cair de uma janela. Porém, sabemos que crente senta em banco, mas não em janela. Mas aqui o texto, ele enfatiza, dizendo que Eutico estava sentado numa janela. Então, quando eu vejo Eutico sentado numa janela, pastor Luciano Frel, eu entendo que é alguém que está no culto, mas está em um lugar errado. Tem muita gente que está no culto, mas não participa do culto. É alguém que está dentro da igreja, mas está longe de Deus. É alguém que está dentro da igreja e agora lá vai. Está dentro da igreja, mas ainda a visão está lá fora. Não vê a hora de acabar o culto para participar da lanchonete, participar não sei da onde. Mas nesta noite Deus trouxe pessoas aqui que realmente adoram a Deus em espírito e em verdade. E Eutico, irmãos, está numa janela. Segundo a psicologia diz que os olhos são a janela da alma. Eu observo que janela é lugar de distração, é lugar de vermos o que está acontecendo na rua, ou até mesmo ver os portos marítimos que havia na época. Mas, porém, o discurso de Paulo, eu não sei se tinha sonífero no discurso de Paulo, mas a Bíblia diz que o discurso foi tão longo que Eutico agora, ele cai da janela. Eu entendo, irmãos, que existe um inimigo que tem lutado para que os crentes não venham cultuar. Porque hoje, pastor Carlos, é uma luta. Hoje tem que inventar culto. Tem que inventar alguma coisa para que esse povo venha para a igreja. Hoje tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, vem para o culto adorar. Vem para o culto da semana. Aí tem gente, irmãos, que só coloca empecilho. É para o culto, é dor de cabeça, é dor de barriga, é a dor que não sei na onde. Mas a maior dor foi na cruz do Calvário, quando Jesus ficou com os braços abertos, quando morreu por mim e por você. Porque na verdade o peso não foi da cruz, mas foi pelo pecado que carregou sobre ele, sobre nós. Escute, o texto vai mencionar esse Eutico. E Eutico é uma lição para nós, porque existe um sono espiritual. Para quem não sabe, existem os inimigos da oração. Eu sei que tem gente aqui que gosta de orar. Meu Deus, o culto de oração é o culto mais cheio que tem. É o culto que você vê todos os crentes que oram. E aqui eu aprendo que existem os inimigos da oração. Quais são os inimigos da oração? Primeiro, é o cansaço. Pode ver que quando você vai orar, já vê um cansaço. Segundo inimigo da oração, é a pressa. Você não vê a hora de acabar a oração. Depois, nós temos a ansiedade de acabar rápido. Observa-se que quando você levanta,
Você já não tem mais sono. É só quando você vai orar. Por quê? Porque existe um espírito que tem procurado atuar no meio das igrejas para que haja um sono espiritual. Quando o pregador está pregando, tem vezes que você tem sono, você não consegue entender o que está pregando. Mas nesta noite Deus está me dizendo que eu vim de Catanduva para Deus despertar crente nesta noite. Nesta noite, aquele que estava roubando a atenção de Deus, a adoração de Deus, vai sair no nome de Jesus dessa noite. Apóstolo Paulo, no seu discurso, ele vai agora mostrar para nós algo tão imenso e tão repleto. O que, pregador? É que quando Eutico cai, nós vemos que ele desce para ajudar quem praticamente está morto. Porque hoje tem muitos que vivem um evangelho de vingança. Mexeu comigo, você vai ver o que Deus vai fazer com você. E o nosso Deus não é assim. Evangelho não é para matar, evangelho é para dar vida. Paulo desce e ele diz: a alma está neste jovem. Ele está dizendo: não morreu, só precisa de um abraço. Tem gente dentro da igreja, irmãos, que às vezes precisa de um abraço. E um abraço faz uma diferença imensa em um ministério. Faz diferença entre uma família. Porém, ser um culto da família, eu entendo que aqui Eutico era um jovem que estava em um lugar onde era favorável, mas porém era um jovem que estava na casa, mas porém estava distante da realidade de um culto. Primeiro, o que é culto? Culto é uma prestação de serviço. Por isso que nós temos a raiz hebraica por nome de avodá. Avodá significa adoração. Nós temos também do mesmo verbo chamado erved, que significa servo. A palavra servo é aquele que está para servir, que está para fazer uma prestação de adoração a Deus. Quando você vem para o culto, você não vem aqui para mostrar a sua roupa. Quando você vem aqui no culto, você vem mostrar para o pastor da igreja que você está frequentando mais um culto. Quando você vem aqui, é para adorar, é para adorar, é para adorar, é para adorar, é para adorar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. E nós prestamos adoração. Porque existe uma diferença de alguns crentes. Eu quero mencionar dois grupos. Primeiro, existe, pastor Carlos, os frequentadores. Os frequentadores são aqueles que procuram maquiar, vêm por vir, para que o pastor não ligue, para que o pastor não vá atrás. O segundo grupo é aquele que você não precisa falar nada. É aquele que já está dando glória, dando aleluia. São os adoradores. Adorador é diferente. Adorador é diferente. E eu tenho certeza que nesta igreja, neste lugar, tem adoradores. Se tem adorador, nem vou pedir glória, nem vou pedir aleluia. Aleluias. O que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração é que nós temos que ter a maior cautela, porque nós sabemos que o inimigo tem atingido algumas famílias. Eu fico encabulado, que é uma linguagem nossa da capital, quando eu vejo filhos de crente que vêm para o culto. Eu tenho certeza que aqui não tem, pastor Carlos. Em vez de ensinar o caminho, dá o celular na mão, porque com o celular ele fica quieto. Aquilo é lugar de usar celular. E eu não vim para doutrinar a igreja, eu vim pregar a palavra de Deus. Eu vim pregar aquilo que tira a distração, porque primeiro, você tem que ensinar o seu filho no caminho que se deve andar. E hoje nós vemos que crentes, pais crentes, não estão ensinando o seu filho no caminho que se deve andar. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando nós éramos jovens, nós queríamos fazer o quê? A obra do Senhor. Os bilhetinhos vinham à frente porque queríamos a oportunidade de falar aquilo que Deus manda. Louvar ao Senhor, dar um testemunho. Hoje não. Hoje tem gente que está correndo de cargo, está correndo de posição, está correndo de oportunidade. Aí tem gente que diz, evangelista Luciano Frel, é porque eu tenho vergonha. Aí você vai lá no TikTok, aí você vai ver a vergonha. Não tem vergonha de dançar até lá embaixo, de andar com um shortinho curto, porque não adianta cantar santidade e andar com manita na rua. Deus está me dizendo nesta noite, que está levantando mulheres e homens neste lugar, com autoridade, com ousadia, vou repetir, com autoridade, com ousadia.
O seu filho é de Jesus. Eu queria entender. Os crentes que entregam o seu filho, apresentam o seu filho ao Senhor, diz que é do Senhor. Aí, daqui a pouco a gente vê filho de crente dançando funk. Você sabia que a batida do funk é uma batida de terreiro de macumba? Você pode ver que quando começa aquele toque, tem gente que já começa a mexer o pezinho, já dá uma tremedeira. E eu falo isso por entendimento, porque eu fui ogando dentro de um terreiro. E eu sei que atabaque, ele tanto atrai espíritos, como também expulsa espíritos dentro de terreiro. Agora, o que eu quero dizer nesta noite é que Deus não quer levantar Eutico na janela. Deus quer levantar Euticos numa posição ao qual Deus quer te colocar. A Bíblia diz que depois que Paulo agora dá um abraço em Eutico, o que acontece? Ele continua o culto, ele diz, continua o culto, vai até o amanhecer. Mas Lucas não registra que Eutico, depois da queda, voltou para a janela. Não, ele ficou no seu lugar aonde era devido. Meus queridos, crente que fica na janela é perigoso. É perigoso qualquer momento você morrer. Estava no terceiro andar, mas porém por causa da palavra, meus queridos, quando eu venho para a igreja, eu ouço a palavra do Senhor, e eu não sinto nada através da mensagem, alguma coisa está errada. A única coisa que não permite eu sentir a graça de Deus é o pecado. A palavra pecado significa fracassar, errar o alvo. Porque hoje nós vivemos um período que hoje tudo é normal. Pecado era pecado lá e hoje não é pecado. Mas o pecado continua sendo pecado. E a Bíblia diz em Malaquias 3,6, eu sou o Senhor e não muda. Você pode ver que ainda se você chegar no pé de manga ainda tem manga. Se você for tirar leite, a cor da vaca da leite ainda é branco. Não mudou não. Quem tem mudado é os crentes. Deus colocou essa mensagem desde o dia que o pastor entrou em contato comigo. E eu disse, Deus, eu não vou sair da direção. Porque hoje tem pregadores, pastor, que ele olha para o público, ele diz, eu vou mudar a mensagem. Eu não prego para ter agenda, eu prego por uma chamada. E além de pregador, irmão, sou pastor também de congregação. E eu sei o que é pastorear. Ele me conheceu cabeludo. Depois eu comecei a pastorear, só cabelo que cai, irmão. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque ser itinerante, pregador é diferente, ser pastor de igreja. Porque pastorear não é para qualquer um. Porque a gente, na lógica, a gente acha que dentro da igreja só tem gente perfeita. Isso é só no mundo ideal, mas no mundo real não. Na igreja a gente acha que todo mundo é certinho. O que está louvando é uma bênção. O que está pregando é uma bênção. Aí quando você puxa a capivara, quem louva paga, compra e não paga. Tem gente que não gostou, né, irmãos? Aí o outro é pregador, você não pode nem vender fiado, você nunca recebe. Hoje, coroados não tem, só para frente aqui. Uma certa feita nós chegamos em um congresso. Terminou o culto, pastor Carlos. Isso eu estava no dia. Roubaram o celular do pastor. Roubaram o celular. Hoje você não pode deixar nenhum celular, porque se o irmão não tiver liberto, seu celular já foi. Pastor, não estou entendendo. Ó, quem indicou foi o Frel, depois vocês pegam ele. E depois o pastor. Eu entendia que dentro da igreja só existia pessoas perfeitas. Mas depois que comecei a pastorear, misericórdia, irmãos. Tem hora que eu digo, Senhor, é do Senhor essa pessoa? É de Jesus mesmo? Tem crente, se você levantar a mão, é capaz de colocar a mão para trás e começar a babar. Por quê? Porque tem muita gente que acha que libertação é só levantar a mão e vir à frente. Não, irmãos, libertação é um processo.
Tem gente que tem aí não sei quantos anos de crente, mas ainda não é liberto. Você pode ter se liberto em alguma área, mas alguma coisa na sua vida precisa mudar. Eutico tinha uma área da sua vida que precisava mudar para que ele pudesse sentir a presença. E eu glorifico a Deus que essa igreja é a igreja do glória. Aí tem gente que fala, pastor, mas por que glória? Quando a gente vai no original, quando a gente está num culto dizendo, glória a Deus, 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 você está interpretando a Satanás dizendo, presença de Deus, 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 presença de Deus. Quem tem a presença, quem tem a presença, quem tem a presença? Aleluia! Não deixa que nada roube a presença de Deus na sua vida. Aí a céu é que elevácia. Aí comecei a pastorear. Meus irmãos, cada igreja é uma realidade. Dirigi num bairro chamado Bom Pastor, em Catanduva. Conhece lá. O tráfico é do peso. Só PCC na parada. Meu pastor me colocou lá. Falou, você é a pessoa que Deus me mostrou. Eu falei, eu mesmo. Eu e minha esposa. Uma igreja pequena. Depois foi transferido para uma outra igreja, conhecido como Jardim Imperial. Outro lugar também perigoso. O problema, irmão, eram os crentes lá. E Deus me deu uma estratégia. Não se escandalize não, irmãos. Deus dá estratégia para líder. Lá tinha uma secretaria, uma porta, e coloquei lá a sala do concerto. E tinha gente, irmãos, que quando entrava lá, era até renovado em línguas. Por quê, pastor? Vou te ensinar. Pode perguntar para o Tomás lá. Não é mentira, não. Peguei um porrete, irmãos. Cortei um cabo de enxada, passei uma corda e coloquei atrás da porta. Falei, porque crente que é crente tem que ir na Bíblia, mas tem uns crentes que é forgado, irmãos. Né? Deus está falando. Aí coloquei, irmãos, um pedaço de cabo de enxada lá atrás da porta. Eu me lembro, irmãos, que quando fechava a porta, a pessoa, eu já estava sentindo a glória. Falei, não, mas nem falei nada. Foi estratégia, era psicológico. E ali, irmãos, e aí, crente, vai dar trabalho? Vou dar trabalho. Vai dar trabalho, então você vai ver o que vai acontecer com você. Aí tinha uma certa feita, uma irmã apanhou do marido, mandou um vídeo para mim. Pastor, me bateu, pastor, e a irmã com o olho roxo, irmãos. E eu falei, Jesus, eu não posso descer da cruz, mas o Senhor vai me usar. O culto cheio de gente, o irmão apareceu lá na igreja, e eu chamei o irmão e peguei um obreiro alto, falei, filho, eu vou chamar ele, você vai fechar a porta e fica e não deixa ele correr, que hoje o pastor vai pegar ele. Peguei um pedaço de pau, irmãos, a filha dele estava sentada na lateral da secretaria, e dei a primeira pancada na mesa. Pau! Estraçalhou o pedaço de pau e tudo. Falei, isso aqui é para pegar você, rapaz. Eu falei para você não tocar na sua esposa. Ai de você tocar na sua esposa de novo. E vou falar uma coisa para você. Vai ter a ceia. E na ceia você vai fazer uma declaração de amor para ela. Irmãos, aí ele saiu. Aí a filha, eu acho que o pastor bateu no meu pai. Aí o obreiro entrou com a salva, depois que tirou a oferta. Ele chegou e olhou, viu aquele pedaço de pau todo estraçalhado em cima da mesa. Falou, eu não acredito que ele fez isso. Aí o obreiro, se está aí é porque, né, irmãos? Até hoje tem gente que pensa que eu bati no cara. Chegou a ceia. Levantei e falei, eu quero convidar fulano para fazer uma declaração para a esposa. Ele disse que amava essa esposa, que não aguentava ficar longe. Pastor, não estou entendendo porque o senhor está dizendo isso. A gente às vezes é muito crente bonitinho dentro da igreja, vestido, cheirosinho, mas você não sabe o que ele passa. Você não sabe o que ela passa. Porque a Bíblia diz, irmãos, que você tiver uma mulher briguenta, é melhor você fugir para o deserto. Porque tem crente que casou, não sabe se casou com Maria Bonita, se casou com uma serva de Deus. Tem muita mulher dentro da igreja que é cangaceira.
Tem mulher que ameaça o marido com a peixeira. Já se viu um negócio desse? E tem marido que tem medo da mulher, irmãos. Já viu um negócio desse? A mulher vê uma barata, ela pula, ela corre. Mas vê o marido, ela enfrenta. Parece que pegaram aí um trecho que está aparecendo nos vídeos. Se teu marido te enfrentar, ser valente. Está errado esse negócio. Está errado. Nós precisamos voltar às nossas origens. Entender qual é o papel da família. Eutico era alguém que estava dentro da igreja, mas estava distante de Deus. Porque uma coisa nós aprendemos de forma errada, e eu vou te explicar como ensinador nesta noite. Nós aprendemos a ser crente simplesmente 2 horas de culto. Nós aprendemos a ser crente só dentro de um salão, dentro de um templo. Tem muita gente que é igual o Sorrisal. Já viu o Sorrisal quando você joga dentro da água? Quando ele pega o microfone, quando ele canta, meu Deus do céu, tem glória, ele rodopeia, ele pula. Tem gente que só é crente se pegar o microfone. Quer ser crente se pegar o microfone? Compra um em nome de Jesus. Compra um e carrega dentro da bolsa. Se você só é crente com o microfone, compra um. É o conselho que eu te dou nessa noite. Aí você chega na esquina, louva. Chega na favela, louva. Na biqueira, louva. Ah, pastor, mas o pastor me dá oportunidade para pregar. Compra o microfone, vai pregar na praça. Vai pregar na favela, vai pregar na biqueira. Vai pregar para o traficante. Pega o microfone e prega. Prega que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Ai, a choquerra selva. Ai, choela a selva la calva. A minha preocupação, irmãos, é que tem muito eutico dentro da igreja. Ele não se importa se ele sentir. Essa igreja é do fogo. Tem gente que conhece o fogo. Tem crente que é batizado no Espírito Santo, mas não fala mais em línguas. Por que não fala mais em línguas? Porque tem gente que já não ora mais, não busca mais. Tem gente que acha, pastor, que culto, vir ao culto é por obrigação. Engraçado que quando os crentes estão na prova, né, irmãos? Ele não perde um culto. Deus começa a abençoar, ele some dos cultos. Meus amados, como eu amo estar na igreja. Como eu amo estar na casa do Senhor. Porque eu sei quem eu era, quem eu sou. Quem Deus me fez tornar diante do Evangelho. Evangelho é mudança, é transformação. Tem muito evangélico sem o Evangelho. Tem crente, irmãos, que não sabe nem evangelizar. Não estou dizendo entregar folhetinho, não. Eu estou dizendo, se você pegar um testemunho de Jeová, daqui a pouco você não quer doar sangue. Se você pegar uma advertência, daqui a pouco você está guardando o sábado. E também não está comendo nem carne de porco. Por quê? Porque hoje, irmão, as pessoas não querem mais palavra. As pessoas não querem mais ensino. Eu louvo a Deus por essa igreja que gosta de palavra. Porque tem lugar por aí, irmãos, que o povo gosta é de raio-x. Quer raio-x? Vai para o hospital. Vai lá. Chega lá para o médico, por que você está aqui? Eu estou aqui, eu quero tirar um raio-x. Meus amados, para que adianta, pastor Carlos, Deus usar homens de Deus, que sobe monte, desce monte, paga o preço? Para que revelar a sua vida se você continua da mesma maneira? Aí eu vou lá porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Porque eu preciso de revelação. Quer revelação? Apocalipse, 22 capítulos só de revelação. Aí ninguém quer. Meus amados, Deus usa Paulo em um discurso. Eu não sei qual era a mensagem que ele ministrava, mas eu sei que ele estava no dia do partir do pão. O que falta hoje entre algumas igrejas, irmãos, é a comunhão, é a união. Porém, eu tenho uma filosofia que eu digo aos meus obreiros da congregação. A gente tem, irmãos, comunhão com alguns irmãos. Tem irmãos que a gente não tem. Por quê? Acabou o culto, a gente vai embora para casa. E bye, bye. Tem gente que a gente só conhece 5 minutos. Então tem pessoas, irmãos, que a gente tem a comunhão e o respeito. E quando está no ministério,
a gente ainda tem comunhão. Sabe, a gente perde o respeito. Porque ministério, pastor, é igual divórcio. Largou cada um para o seu canto. Aí tem gente que fala, nossa, saí da igreja, ninguém mais dá. Não, não, mas funciona assim, irmãos. O importante é onde Deus te colocou. Eu olho para algumas pessoas hoje, irmãos, e eu vejo que estão sedentas da palavra de Deus. Vim de Catanduva 2 horas e pouco, irmão, de viagem. Eu entendo que Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer, sai da janela. Às vezes a janela que está roubando a sua comunhão é o teu celular. Porque tem crente, irmãos, que ele não consegue ficar 5 minutos de oração, mas ele fica 2, 3, 4 horas em um celular. Sai da janela. E aqui tem muitas janelas. Se Deus abrisse o teu WhatsApp para o pastor da igreja, meu Deus do céu, você saía correndo. Se Deus mostrasse o que você vê, o que você conversa, meu amado, Deus está mandando eu dizer nesta noite, saia da janela. Janela não é lugar, irmãos, de ficar para cultuar. Deus preparou um assento para você adorá-lo. Eu amo este Jesus. Você ama esse Jesus? E nessa jornada eu fui aprendendo, irmãos, que pastorear não é uma coisa tão fácil, é um desafio. Para alguns é problema, para outros é desafio. Por que desafio? Esses dias eu cheguei para o meu sobreiro e disse, você é pato ou você é águia? Porque pato ele não gosta de voar, e se voar ele voa muito baixo. Águia não, águia vai longe. Por que eu estou dizendo isso, pastor? Tem obreiro, pastor, que ele vai morrer pato. E não adianta a gente querer que o pato se torne águia. A gente tem que dar valor quem tem chamado. E a igreja tem que ter estrutura para saber quando Deus levanta alguém. Esse negócio de ciúminho dentro da igreja não é de Deus, não. É porque a irmã canta mais, é porque a irmã tem oportunidade mais, é porque o outro prega mais, é porque Deus não tem esse negócio não, irmãos. Deus, ele usa quem está na brecha, quem não está na janela. Deus usa quem não está na janela. Deixa eu ver aqui, irmão, quem não está na janela. Deixa eu ver nessa noite. Le mande orar o céu e que revesse. Pastor, o negócio complicou. Como que pode, irmãos, alguém estar dentro de um culto e dormir? Tem dia que eu falo para alguém, está com sono, fica em casa. Não vem não atrapalhar os outros em nome de Jesus. Fora que tem alguns que vêm, né, irmãos, e fica mastigando chiclete fazendo bolinha dentro da igreja. Como que você vai sentir, meu irmão? De repente, quem sabe tem um trono de Satanás aí, você precisa mastigar chiclete mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Pastor, me permita. Eu fui espírita há muitos anos. Eu sou ex-filho de Ogum e Oxóssi. Eu fui médium. Dentro do terreiro não podia nem cruzar o braço e nem mastigar chiclete. E se mastigasse chiclete, o chefe do terreiro vinha incorporado e mandava a pessoa jogar fora. Hoje dentro da igreja, se a gente for falar, as pessoas querem carta de mudança. Ai, 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 ai. Hoje não pode nem mais chamar atenção de filho de crente, porque dependendo já quer tirar satisfação com o porteiro, com o diácono, com o pastor da igreja. E aqui lá vai, meu irmão. Aqui não é a tua casa. Na tua casa lá você pode deixar desmantelada. Você pode deixar sujeira na pia. Aqui não é a tua casa. Aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Ayacho é o céu e querevai. Tem gente que já está sentindo. Eu não vim de Catanduva para passar a mão na sua cabeça. Ou você é crente ou não é.
Chega de ser eutico, ficar só nos cultos, só ficar na janela. Você precisa ter um compromisso a mais. Como pastor? Viver a palavra. Respirar a palavra. Quem gosta da palavra aqui, meus irmãos? Igreja que gosta de palavra é diferente. Salmo de número 119, versículo número 7. Como observará o jovem o teu caminho? O puro ficará, observando conforme a tua palavra. Salmo de número 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo de número 109, versículo número 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lucas capítulo número 5, versículo 5. Mestre, ficamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Mateus capítulo 4, versículo 4. Disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, toda palavra, toda palavra, toda palavra, toda palavra, toda palavra, toda palavra de Deus. Quer vencer o inimigo? Não é cantando. Não é cantando. Se vence o inimigo através da palavra. Observe que em Atos dos Apóstolos capítulo 16 apresenta que Paulo e Silas oravam e cantavam. Repita comigo, oravam e cantavam. Hoje tem gente que canta, mas não ora. Ai, Jesus. Gosta de cantar que, meu Deus do céu. Gosta de mostrar o seu tenor, gosta de mostrar o seu soprano, o seu contralto. Mas cadê a oração? Está cantando por técnica? Fazer melisma? Aí não tem glória. Aí não tem glória. Escute. Oravam e cantavam. Lá na cidade de Catanduva, tem um povo lá que não gosta, pastor, de escola bíblica dominical, não gosta de culto de ensino. Eles acham que foi chamado só para o quê? Só para cantar. E quando, irmãos, eu vejo pessoas que gostam só para cantar, eu acredito, irmãos, que diante de uma visão, é reprovado. Eu gosto aí daquelas pessoas que andam de louvar, ainda falam um versículo da Bíblia, ministra ainda a palavra do Senhor. Muita gente cantando louvor, irmãos, que às vezes Deus nem está habitando mais esse louvor. Antigamente os compositores, eles cantavam hinos inspirados, choravam. Hoje não, hoje é para vender letra, para emocionar o povo. Crente não vive de emoção. Crente tem que viver no Espírito. A prova disso é que Eutico estava fora, longe. Tem muita gente dentro, mas está longe. Deus está me dizendo, está dentro, mas está longe. Meus queridos, quando eu chego num culto, eu não sinto a presença de Deus, eu me desespero. Eu pergunto a Deus por quê? Porque a coisa mais gostosa é sentir a presença de Deus. Quando eu era do mundo, eu pagava para ficar louco. Sexta-feira, cocaína, meu Deus do céu. Tinha dia que eu fechava a biqueira. Só que hoje eu fico louco de graça. Como assim, pastor? Eu ficava louco, tinha que pagar para ficar louco. Hoje eu fico louco de graça. É quando eu dou uma cheiradinha de glória. Quando eu sinto a presença de papai. Aí eu já olho para o ventilador e já entrego algo para você, que Deus vai passar um vento, mas vai passar para colocar algumas coisas no lugar. Se olhar para o relógio, vou te dizer que a volta de Jesus, olha, está chegando. E profeta é tudo doido. Eu ainda tenho sequelas. Você não é normal, eu vou te provar que você não é normal. Os crentes desta igreja aqui, com todo respeito, vocês têm distúrbio. Vocês têm extravio na mente. Eu vou te provar nesta noite. Eu simplesmente sou teólogo, não sou psiquiatra. Se você chegar para o psiquiatra e dizer para ele, bom dia, doutor, vai dizer para você, bom dia, o que acontece? Doutor, não consigo dormir. Primeira coisa, Rufinol, diazepam, clonazepam, para você dormir. Agora, se você chegar num consultório e dar lugar na terra,
A primeira rajada de língua estranha, ele já sai correndo. Já volta com uma equipe, irmãos, para o quê? Te internar. Por quê? Para a psiquiatria, isto é loucura. E a Bíblia vai mostrar que realmente existem os loucos. Como? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir. É por isso que tem gente que olha para você e dizia, mas era macumbeiro, agora é profeta. Era macumbeiro, agora é pregador. Era cheirador de cocaína, traficante na cidade de Coroados, e agora canta, louva, exalta, adora. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aleluia! Andava de sainha curta, hoje anda como assembleana, como serva do Senhor. Oh, aleluia! Percebeu que você não tem distúrbio? Eu particularmente, irmãos, eu fiquei internado mesmo numa clínica psiquiátrica, irmãos. Quando eu era bem mais jovem, que eu tinha 16, 17 anos. Essa cara de doido, irmãos. Você sabe que a psicologia diz que todo traço existe sequelas. Quando eu olho para a cara do irmão, eu sei quando o irmão já foi fumador de paieiro, bebedor de cerveja, de álcool. A gente bate os olhos, a gente conhece. Não é nem pelo tamanho do nariz, irmão. Mas a gente conhece. Fumador de paieiro. A gente conhece. Quando também veio de lá, a mãozinha vai conversar, a mão fica assim, cai. A gente conhece, é sequela. Pastor, não estou entendendo. Todo aquele que Deus resgatou, existe sequela para que o mundo veja. Eu vou entregar o que tem que entregar, irmãos. O mundo não pode nem aceitar. Mas o importante é quem te aceitou. Quem era você? Eu tenho uma brincadeira lá que eu vejo os irmãos, eu digo, está aqui meu obreiro, esse aqui é trans. Aí todo mundo já olha, trans? É, transformado. É, transformado. Meus queridos, a gente sabe que no meio da família, e o pai e a mãe são sempre os últimos a saber. Eles não vêem maldade no filho. Eu vou ter que entregar. Se o teu filho estiver brincando com boneca, está errado o negócio. Menino brinca com carrinho. Ai, tcheque, vácia. E evangelho se prega, meu irmão. Se teu filho fala obrigada, obrigada não, é obrigado, porque obrigado é um termo feminino. Se teu filho gosta de fazer algumas coisinhas, repare. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão vai ser um eutico desviado dentro da igreja. Tem gente, irmãos, que hoje não acompanha o crescimento dos filhos. Hoje tem pais que não têm mais prazer de sentar com os filhos e não tem tempo para os filhos. Tem tempo para um monte de coisa, mas não para os filhos. Hoje ainda se assenta, irmãos, para conversar com o filho. Mostrar a realidade. Meus amados, pastor Luciano Frel foi a ponte para sempre estar aqui na cidade. Ele fazia minhas agendas aqui na região, me abençoou muito a minha vida, tanto ele como a esposa dele. E eu tenho um testemunho que eu já levo há anos. Fui 16 anos itinerante. Eu sou conhecido como o ex-macumbinha, o jovem que falava com 8 a 12 demônios ao mesmo tempo. Eu sou ex-chefe de quadrilha, sou ex-assaltante, ex-traficante, ex-viciado na cocaína, na maconha. Sou ex-macumbeiro, umbanda, quimbanda e magia negra. Sou ex-presidiário. Estive preso no DEIC, Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado, CDP do Belém 1, CDP de Franco da Rocha, Penitenciária de Segurança Máxima de Lavínia 2 e Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso, por assalto a mão armada e formação de quadrilha. Não precisa ninguém correr não, irmãos, estou liberto. E hoje estou aqui para te dizer que o meu Jesus me salvou e pode salvar alguém da tua família. Um dia eu fui dar um testemunho, pastor. A irmã fechou a bolsa e agarrou a bolsa. Estou liberto. Aleluia. Farão. Graças a Deus estou liberto. Passo por prova. Palavra. Tentação. Palavra. Ganhei minha mãe para Jesus. E eu preciso dar esse testemunho para você, para edificar a sua fé. Minha mãe
também era macumbeira, cartomante. Ganhei minha mãe para Jesus. Uma certa feita, eu novo convertido, minha mãe atendendo uma cliente na sala, e dentro de casa tinha mais ou menos aproximadamente umas 60, 70 imagens de terreiro de macumba. Eu não sabia orar e falei, Senhor, me ensina a orar, e eu orei do meu jeito e deu certo. Minha mãe incorporada, atendendo uma cliente, eu comecei, Satanás, sai da minha mãe, senão eu vou te arrebentar em nome de Jesus. E comecei. De repente, irmãos, eu orando bem baixinho, pensa num demônio bom de ouvido. Ele dá um grito e diz, ei, essa oração está acabando com as minhas forças. Levantei-me, fui perto da sala. Eu lembro quando a entidade falou assim, na boca da minha mãe para a cliente, eu preciso deixar uma mensagem na terra. Eu falei, pronto, agora o demônio virou pregador. Eis que o homem lá de cima diz que está chegando o tempo da gente não descer mais nesse cavalo, porque este cavalo vai ser crente. E hoje, irmão, a minha mãe é serva do Senhor, mas ela continua lendo carta. Como assim, pastor? Carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Gálatas, carta de Paulo aos Tessalonicenses, carta de Paulo aos Filipenses. Oh, glória! É assim que Jesus faz, meu irmão. Sabe quando Jesus vai salvar a tua família? É quando você sair da janela. Janela do acomodismo. Ainda vale a pena buscar, irmãos. Meu pai descansa no Senhor há 7 anos e 4 meses. Meu pai ganhei para Jesus. Pensa num sergipano arretado, menorzinho do que eu, devoto de Aparecida. Cada canto da casa tinha uma Aparecida. Graças a Deus desapareceu. Meu pai fumava cigarro mais de 30 e poucos anos. Eu falei, pai, se o senhor continuar fumando, você vai morrer de câncer. Assim diz o Senhor. Olha a profecia que tive que entregar para meu pai. Quase fui embora de casa. Quase me expulsou. Moral da história. Meu pai sofreu uma pancreatite. Morreu no hospital. E meu pai foi enterrado, irmãos, com uma gravata da Debras, que é uma gravata dos varões. Meu pai gostava dos varões, de cantar nos varões. Meu pai no caixão, e Jesus dizia, é teu filho na fé, está salvo. Meu irmão foi o último, veio para Jesus. Em 8 meses eu ganhei minha família para Jesus. Tem gente que está 30 anos dentro da igreja e não conseguiu. Ganha o mundo lá fora, ganha o vizinho de Birigui, ganha o vizinho de Penápolis, ganha o vizinho não sei de onde, mas não consegue ganhar o da sua casa, está alguma coisa errada. Filhos não aceitam conselhos, filhos seguem exemplos.